Olá, eu sou a Joana, sou recém-especialista de MGF e hoje venho-te falar de 5 erros que cometi no meu internato e que tu podes evitar. Cometer erros não é o fim do mundo. Aliás, é com os nossos erros que nós mais e melhor aprendemos. No entanto, existe um ou outro que, se pudermos contornar, melhor. Por isso, vou-te falar dos 5 erros que eu senti que mais dificuldades me criaram durante o internato, de modo a que tu os possas identificar na tua prática ou mesmo evitar de todo e otimizar o teu internato ao máximo. O primeiro erro que eu tenho para partilhar contigo é o medo de perguntar. Nós entramos na especialidade de MGF e somos avassalados com a quantidade de informação, de patologias, de pessoas que nos surgem. E é natural que tenhamos imensas dúvidas. No entanto, é difícil assumir que temos uma dúvida, que não sabemos, que não temos a certeza. Nós estamos no internato precisamente para aprender. Por isso, quanto mais depressa nós ganharmos a coragem de colocar essas dúvidas, de as esclarecer, melhor é para nós e para as pessoas que nos rodeiam. Não precisamos ter qualquer reserva de colocar estas dúvidas com as pessoas que estão perto de nós, os nossos orientadores, os internos mais velhos, até os delegados de informação médica estão prontos para nos esclarecer, desde que nós tenhamos a capacidade de perguntar. Ninguém sabe tudo, mesmo os especialistas não sabem tudo, não é? Por isso, acho que temos de ter a abertura e a vulnerabilidade de mostrar a nossa ignorância e assim colmatar essas lacunas e sentirmos mais seguros no nosso conhecimento e na nossa prática clínica. Muito bem. Erro número 2. Não olhar para o grande panorama. O que é que eu quero dizer com isto? A MGF é um mundo, como tu já te apercebeste com certeza. Existem tantas doenças, tantas queixas, agudas, crónicas, tanta coisa que nós temos de compreender e interrelacionar que se torna quase aterrorizadora à primeira vista. E uma coisa que eu senti que me trouxe ainda maior dificuldade foi não conseguir perceber o panorama geral das patologias, dos sistemas, de como é que as coisas se relacionavam e ir aprendendo pontualmente uma patologia aguda, uma patologia crónica, aprender sobre a hipertensão, depois ir ali, aprender sobre infecções respiratórias. E só no final, quando eu já estava praticamente a estudar para o exame de especialidade, é que me apercebi do quão fundamental é sistematizar tudo isto de uma visão mais geral. Tudo o que são patologias respiratórias, tudo o que são patologias ortopédicas e ir do mais geral para o mais particular, porque a integração dentro do sistema e a inter-relação das queixas, das patologias, do agudo para o crónico, ajuda a interiorizar a informação e a cimentá-la. É muito mais fácil nós aprendermos sobre uma patologia do joelho específica quando estamos a aprender várias, do que pensar numa tendinite ou numa lesão do menisco em particular, porque depois nós lembramos, de facto há uma patologia que tem estas queixas de dor associada àquele movimento. Mas se nós não temos em mente as 4 ou 5 patologias mais comuns do joelho, nunca vamos saber exatamente qual delas é que é. Pois eu lembro que havia uma que tinha isto, mas depois também havia outra, não sei se era a mesma. Se nós pensarmos, tivermos na nossa mente um esquema com as 5, é muito mais fácil interiorizar. E isso foi o que eu descobri ao estudar para o exame final e felizmente consegui aplicar. Mas se eu tivesse conseguido fazer desde o início, tenho certeza absoluta que todo o estudo e todo o internato teria sido bastante mais fácil. E agora, relativamente ao erro número 3, tem a ver com os estágios hospitalares. Uma coisa que eu senti no final de praticamente todos os estágios, e curiosamente acabei por não corrigir entre eles, é que eu só estudava no final. Eu estudava para a avaliação e havia algo que se perdia, porque eu estava a perder a oportunidade de ir para o estágio, de aprender mais profundamente. Se eu já tivesse as bases, se eu já começasse a estudar logo desde o início ou até de antemão, indo para o estágio e a poder aprofundar as bases, em vez de andar a tentar localizar-me, mais uma vez, a questão do particular versus o geral, se eu já tivesse uma ideia do que eram os meus objetivos dentro daquele estágio, das patologias que eu precisava de ter mais presentes para aprender, certeza que também conseguiria ter aproveitado muito mais desses estágios e depois o estudo para a avaliação final acabaria por ser muito mais fácil. Agora, o quarto erro que eu vou partilhar contigo, confesso que é um que me traz algum constrangimento, porque é um erro que é muito mal de cometer e eu confesso que eu cometi mais que uma vez.
maioritariamente por culpa minha, também por fatores externos que eu explico já a seguir, mas deixa-me então explicar-te o que é. O quarto erro que eu identifico no meu internato é o erro de estudar para o exame errado. O que é que eu quero dizer com isto? Nós não temos de saber tudo para todos os exames. O único exame em que nós temos de saber tudo é o exame final. O internato faz-se com uma aquisição cumulativa de conhecimento. Então o que é que me acontecia? Mais do que uma vez, eu estava a estudar para determinado exame, tinha em mente por algum motivo que determinados temas eram relevantes e iam ser abordados. Estudava aqueles temas a um nível de pormenor que eu nem quero mencionar neste momento, apenas para chegar ao exame e descobrir que afinal os temas abrangidos eram outros, se calhar mais relevantes, se calhar mais básicos, que eu nem cheguei a rever porque estava francamente equivocada naquilo que era o objetivo da avaliação. E como é que isto me acontecia? Porque eu partia do princípio que ia ser avaliada sobre aquilo que tinha visto, o que não faz sentido nenhum, porque nós somos centenas de internos em cada ano e todos nós vemos coisas diferentes. É preciso haver um fio condutor e existe um guião, que eu depois vou partilhar convosco aqui em baixo, que diz exatamente quais são os objetivos que nós temos em cada um dos anos da nossa formação. No entanto, eu não tive o discernimento de tentar perceber isso. Eu guiava-me por aquilo que tinha visto, ou, pior ainda, guiava-me por formações ou cursos que me davam, sem ter um sentido crítico. E depois acabava por falhar, porque não era aquilo que era pretendido. E é assim uma sensação de amargura pior que as outras, porque não é que eu não me tenha esforçado, mas esforcei-me da forma errada. Acho que é muito importante fazer duas coisas. Em primeiro lugar, ver o guião de formação, perceber exatamente para cada um dos anos quais são os principais objetivos. E, em segundo lugar, e talvez até mais relevante, ver exames passados. Porquê? Porque não só te vai direcionar o estudo, como tu vais conseguir perceber o tipo de questão que te vão colocar e vais começar a reter a informação de uma forma ainda mais eficaz. Portanto, não faças o mesmo que eu, apesar de eu duvidar que fosses fazer. Estuda para o exame que tu vais fazer, vê exatamente quais são os objetivos e não te esqueças de testar e retestar os teus conhecimentos com exames passados. Pronto. Por fim, erro número 5, que acaba por ser 2 erros, já vais perceber porquê. O meu quinto maior erro no internato da MGF foi não acreditar que ia conseguir. O que é que eu quero dizer com isto? Não é que eu não acreditasse que fosse capaz de terminar a especialidade, mas não acreditei que fosse capaz de ficar na ARS Norte. Não sei se te acontece o mesmo, não sei em que ARS é que estás, mas quando nós entramos começamos logo a ouvir histórias de terror sobre a avaliação, sobre o currículo, sobre a incerteza onde vamos parar, o número de vagas que há, o quão competitivo e difícil é conseguirmos determinar o nosso futuro para além do internato. Desde muito cedo eu ouvi estas histórias e sinceramente achei que não ia ser capaz de perseverar. Houve até quem me dissesse que no internato da MGF ou tens curriculite ou não ficas no Sistema Nacional de Saúde. E eu não era o tipo de pessoa para investir assim tanto no currículo e por isso desde muito cedo achei que não valia a pena investir, que deveria apenas aprender aquilo que tinha a aprender e que uma vez do outro lado do internato teria de ver o que é que poderia fazer e ir para outra ARS, para longe da minha família ou talvez mesmo sair do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, os meus primeiros 3 anos de internato foram passados quase assim num limbo de o que importa é tirar a especialização, não vou conseguir ficar na ARS Norte, depois o que vier a seguir vem. Felizmente houve uma ruptura no meu internato e quando eu retomei tive de mudar de equipa, tive de mudar de orientador e isso mudou a minha perspectiva completamente. De repente eu estava disposta a fazer de tudo para ficar na ARS Norte, apesar de saber que ia ser muito difícil, borderline impossível. Tentei, esforcei-me ao máximo, tive toda a minha curriculite num ano e a verdade é que terminei, sobrevivi e com uma grande chance de ficar onde eu quero. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Não, nem toda a gente vai conseguir ficar com a vaga que quer.
Mas sabes quem é que de certeza não vai conseguir ficar com a vaga que quer? Quem não tenta. E não é por falta de capacidade. Todos nós temos capacidade. Se eu consegui, não tem qualquer tipo de dúvida que tu consegues, desde que estejas determinada a fazê-lo, que saibas o que queres e que lutes por isso. E sabes que mais? Mesmo que no final não consigas, mesmo que eu agora não conseguisse, o que importava era que tinha feito o meu melhor, porque não há nada pior do que chegar ao fim e pensar: não fiz, podia ter feito, devia ter tentado e agora é tarde demais. Eu também acredito que as coisas vão mudar e que vai haver mais oportunidades no futuro do que há agora. Mas é muito importante ter aquele mindset do que nós queremos e acreditarmos que somos capazes. Porque és. Eu sei que és. E então isto traz-me ao último erro que eu queria mencionar hoje, que é um erro bónus, digamos que é um 5.1, que foi não tentar perceber como é que funciona a avaliação no internato da MGF desde o início. Em particular, a grelha curricular, que é algo que tem um impacto gigante na nossa nota, que nós temos de trabalhar atempadamente, com muito cuidado, com muita atenção, com muita persistência e que eu deixei para muito tarde. E acredita que tu não vais querer fazer o mesmo, se calhar até já andaste a espreitar e fizeste muito bem. É muito importante perceber como é que se processa a avaliação, principalmente a avaliação final, desde muito cedo no internato. E com isso em mente, se tu quiseres ter um pequeno vislumbre do que eu estou a falar relativamente a esta avaliação, digo-te já que vamos ter um webinar para a semana, dia 16 de maio, em que tu podes participar gratuitamente e que vamos precisamente falar da avaliação em MGF. Falar por alto da avaliação contínua, mas mais pormenorizadamente sobre a avaliação final, com grande ênfase na grelha curricular. Portanto, para terminar, vou transformar tudo isto em 6 conselhos muito breves. 1. Não tenhas medo de perguntar. Tu estás cá para aprender e o teu orientador e os teus colegas estão cá para te ajudar. 2. Não te esqueças de olhar para o grande panorama e esquematiza a informação na tua cabeça. 3. Estuda no início dos estágios. Tanto os estágios hospitalares como os estágios da MGF. Estuda para o estágio, não estudes para a avaliação final. 4. Não estudes para o exame errado, como eu. Ok? Vê bem quais são os objetivos, vê exames dos anos passados. Em quinto lugar, acredita que és capaz, porque és. Percebe qual é o teu objetivo e trabalha para ele. E por causa disso, aconselho-te vivamente a ver desde o início como é que se procede a avaliação em MGF, tanto a avaliação contínua como a avaliação final. Ok? Relembro, se quiseres, vamos ter este webinar. É grátis, no dia 16, às 9h30, participa e aprende sobre a avaliação contínua, a avaliação final, com ênfase sobre a grelha curricular, que é uma coisa que te vai levar tempo a construir e quanto mais cedo começares, melhor. Muito obrigada pela tua atenção, eu desejo-te um internato excelente e sei que vais brilhar no teu futuro. Até à próxima!